Olá, hoje a gente vai explorar como o cinema pode ser uma ferramenta, e que ferramenta, viu? Para ensinar biologia. Uma pesquisa bem interessante investigou o que acontece quando futuros professores precisam criar os seus próprios filmes sobre um tema complexo, a evolução. E evolução, bom, é um dos pilares que sustenta toda a ciência da vida. A questão é, como a gente pode fazer diferente? Como transformar o ensino de um dos temas mais espinhosos da ciência? Porque, vamos combinar, ensinar evolução biológica não é uma tarefa simples. É um baita desafio para qualquer educador, já que é um assunto denso e, muitas vezes, cheio de interpretações que não batem com a ciência. Então, primeiro, vamos dimensionar o problema. A evolução é tipo a espinha dorsal da biologia, mas, por ser tão complexa, ensinar sobre ela pode ser um verdadeiro campo minado, cheio de dificuldades e de mal-entendidos. E aqui que entra a grande sacada da pesquisa. Em vez de só passar um filme para ilustrar um conceito, a ideia é inverter o jogo, transformar os estudantes em produtores. Eles deixam de ser só espectadores passivos e se tornam os próprios criadores do conhecimento audiovisual. É uma mudança e tanto de perspectiva. E vamos para a parte 2, estudantes cineastas. A ideia aqui foi colocar a mão na massa, literalmente. Futuros professores de biologia receberam uma tarefa: produzir curtas-metragens de no máximo 3 minutos sobre evolução. E o processo não era só ligar a câmera, não. Exigia um monte de habilidades diferentes. Primeiro, a base científica, ler e, claro, entender um artigo. Depois, a criatividade entrava em jogo para criar o roteiro. E aí sim vinha a filmagem e, por fim, a edição. Foi uma jornada completa, sabe? Da pesquisa até a comunicação final. E olha, os resultados foram super diversos. Para dar um exemplo, um dos grupos fez um filme chamado Retrato Molecular do Brasil. Nele, eles investigaram a composição genética da nossa população, um tema bem denso. Já outro grupo foi por um caminho mais curioso. Decidiram explorar a relação entre a barba e a seleção sexual. Isso mostra bem a liberdade criativa que os alunos tiveram e a variedade de assuntos que dá para abordar. E para fechar os exemplos, teve até um filme em formato de telejornal. Nele, a discussão era sobre a perda de pelos em humanos, tudo sob uma perspectiva evolutiva. Fica nítido que a criatividade foi um dos pontos mais altos do projeto. Ok, beleza. Os estudantes fizeram os filmes, mas como saber o que eles realmente aprenderam com isso? É aqui que a análise fica fascinante de verdade. Os pesquisadores não olharam só se a ciência estava correta. Eles foram muito mais fundo, analisando a linguagem do cinema que os alunos usaram, muitas vezes até sem perceber. Para fazer isso, eles usaram uma coisa chamada análise semiótica. O que é isso? É basicamente o estudo de como os signos, nesse caso, os tipos de planos e enquadramentos da câmera, geram sentido e constroem uma mensagem para quem está assistindo. E aqui está o pulo do gato da análise. Tem uma diferença fundamental entre dois tipos de plano. O plano fechado, sabe, aquele que foca nos detalhes, é bem típico de documentário, por isso a gente associa com o discurso científico. Já o plano aberto, que mostra o contexto, a cena toda, é mais usado para construir uma narrativa. É bom guardar essa diferença, porque ela é a chave para entender o que vem agora. Parte 4. O que as câmeras revelaram? Então, o que essa análise da linguagem do cinema realmente nos conta sobre como os estudantes entenderam a evolução? Olha, as descobertas são bem surpreendentes. E este gráfico aqui ilustra o principal dado de forma brilhante. Dá uma olhada, na esmagadora maioria das produções, o que predominou foram os planos fechados. De 10 filmes analisados, só um usou mais planos abertos do que fechados. Tá, mas e daí? O que isso quer dizer na prática? A conclusão da pesquisa é genial. Essa preferência pelos planos fechados sugere que os estudantes estavam, mesmo que de forma intuitiva, se aproximando de um discurso mais científico, mais parecido com o que a gente vê em documentários. E essa relação fica ainda mais clara quando a gente olha os extremos. Os filmes com conteúdo mais preciso, mais científico, usaram e abusaram dos planos fechados. Por outro lado, os poucos que se basearam mais no senso comum, ou, em alguns casos, em visões até sexistas, fizeram justamente o contrário. Usaram mais planos abertos, focando numa narrativa mais simplificada e não no conceito científico em si. E é super importante olhar para esses obstáculos. Os filmes que fugiram da curva, como Quem Dá Mais e Evolução da Barba, são um alerta. Eles revelam onde o ensino ainda falha. Mostram que existem desafios, como lacunas na formação dos professores e a influência de ideias que a ciência já superou há tempos, como o lamarckismo. E então,
qual é a grande lição que fica de tudo isso? O que essa experiência toda nos ensina sobre educação, cinema e ciência? Bom, apesar das exceções, o resultado geral foi muito, mas muito positivo. Mais de 80% das produções, ou seja, a grande maioria delas, apresentou conceitos que estavam alinhados com o conhecimento científico atual sobre evolução. Isso só confirma o potencial imenso dessa abordagem. Colocar o aluno no papel de produtor é muito mais do que só uma atividade legal. É uma ferramenta didática poderosa de verdade. Estimula o desenvolvimento intelectual, a autonomia, a interatividade, de um jeito que o ensino mais tradicional raramente consegue. Mas, e este é um ponto fundamental, a tecnologia não faz mágica sozinha. O estudo deixa isso bem claro. O audiovisual é uma ferramenta, não um substituto. O professor continua sendo a peça-chave, a pessoa que orienta, que provoca, que faz a mediação de todo esse processo de aprendizagem. E a gente termina com uma reflexão. Se transformar estudantes em cineastas funciona tão bem para um tema tão complexo como a evolução, imagina só o potencial disso. Fica a pergunta, né? Em que outras áreas do conhecimento um método como esse poderia não apenas ensinar, mas de fato revolucionar a forma como a gente aprende?